aquilo, ela realmente fica agitada? A criança não sabe que aquilo é aquilo. Sim. A criança não sabe isso com 3 mesinhos, 6 mesinhos, ou coisa que o vale. Ela não tem a consciência do que é aquilo. Ela vai receber simplesmente uma informação afetiva que vai contrapor aquilo que ela está recebendo. Se ela costuma receber carinho, atenção, amor, e aí daqui a pouco ela recebe tensão, angústia, dor, é claro que para ela não é a mesma coisa que ela está recebendo. Só que ela não tem consciência do que nós estamos falando, ela simplesmente recebe porque ela não tem filtro para ainda filtrar. Isso eu não quero. Sim. Isso eu não quero, ela não tem como fazer isso. Ela não sabe nem como é que é o mundo ainda, ela está aprendendo como é que é o mundo. Né? Então uma criança pequena, mesmo sendo amamentada com uma tentativa de maior carinho da mãe, mas se a mãe está completamente atrapalhada emocionalmente, seja por uma questão com um companheiro, marido, enfim, certamente vai passar esse mal-estar para a criança, mesmo que não seja do desejo dela, da vontade dela, mas era o que ela está vivendo naquele momento. Ela está com raiva, ela está incomodadíssima com o que aconteceu, digamos assim. A criança não tem nada a ver com isso a princípio, mas não significa que ela não vá sentir os efeitos do que a mãe está vivendo, né? Ou seja, não tem como a criança sempre vai perceber aquela situação ruim dentro da própria casa. Não interessa se a criança tem meses ou já tem uma idade mais avançada, ela sempre vai perceber, né? Na verdade, a percepção de uma criança quanto menor é completamente diferente de uma criança maior, e assim gradativamente. Ela vai receber uma informação afetiva. Isso dentro da vida dela, ela vai aprender a ler a questão afetiva dela no futuro, e nesse caso, provavelmente, se isso for com muita frequência, isso certamente pode trazer um dano para essa criança, porque a leitura do mundo dela vai ser contaminada, entre coisas boas e coisas ruins vão ficar misturadas. E como é que eu vou selecionar o que é bom e o que é ruim no futuro, né? O que é prazeroso e o que é desprazeroso e assim por diante? A tendência é eu repetir a minha mãe, porque aí eu vou ficar com essas confusões dentro de mim, imaginando que é melhor coisas que não são melhores para ela, nem para mim. Como bebê não tem consciência disso, mas ela acha que para mim é melhor conviver com o pai do que sem o pai, digamos assim, ou sem o companheiro. Né? Então, na verdade, eu também posso gerar no futuro, muito provavelmente, uma dificuldade em selecionar as coisas, que no mundo a gente precisa discriminar o que nos serve e o que não nos serve. Para onde eu quero ir e para onde eu não quero ir. Sabe? Como eu quero que as coisas sejam, como eu quero que as coisas não aconteçam comigo. Então, para mim decidir isso no futuro, eu tenho que aprender isso desde jovenzinho. Quanto mais jovenzinho eu tiver clareza daquilo que eu estou sentindo, percebendo, no futuro, essa percepção, esse entendimento vai trazer um ganho muito maior para essa criança ou para esse futuro adulto. E tem também uma outra situação que infelizmente acontece bastante, que às vezes a mulher passa o dia trabalhando e o marido, companheiro, enfim, está em casa com a criança. Então a mulher nem mesmo imagina que de repente possa estar acontecendo alguma coisa de estranho naquele momento. Como uma mãe pode perceber que tem alguma coisa errada com o filho, que a relação dela com o marido, do filho com o marido já deve ter um ponto de interrogação, ela deve prestar atenção nisso? Como que acontece? Bom, agora eu vou me permitir fazer uma outra observação também, tá? Na verdade, embora a gente esteja falando com as mulheres aqui no teu programa e para elas em primeira instância, a gente também tem que enxergar de frente que a questão da agressão da criança, muitas das vezes ela é agredida pela própria mãe. A mãe muitas vezes agride seu filho numa tentativa de tentar educá-lo, né? E acaba também trazendo problemas com essa criança. Agora, claro, como nós estamos falando da agressão do marido, do companheiro em relação à mulher, né? Certamente a criança vai receber esse clima afetivo que a família tem. Toda família tem seu clima afetivo, seja a família que for, desde o pior ao melhor clima, né? Então o que a gente espera dentro de uma família? Que essa família tenha um clima que suporte determinadas diferenças, determinadas dificuldades, seja entre os irmãos, entre a mãe e os filhos, o pai e os filhos, e que as pessoas saibam lidar de uma forma afetiva, carinhosa, amorosa com os seus pares, seja com a própria esposa, seja com o próprio marido. Se for o caso de uma mulher que precisa trabalhar, como hoje já é bastante mais comum a gente observar, e o marido ou o companheiro ficar em casa com as crianças, não significa que essa pessoa não vai agredir também esses filhos, porque, como falei há pouco, as mulheres também têm uma atitude muitas vezes agressiva em relação aos seus filhos, até de violência também. Sim, com certeza. E isso não significa que é correto, mas existe, é um fato. Até poucos anos isso culturalmente era aceito que um pai e uma mãe batessem no filho para educar, era para educar. Né? Hoje a gente já entende que não é possível que seja mais dessa maneira. Nós adultos temos que ter
uma quantia maior de possibilidades de lidar com a criança e não ficar limitados a bater em alguém que como se fosse o melhor para educar aquela criança ou aquele adolescente. Então, tipo assim, uma mulher pode perceber se o marido ou o companheiro agride seus filhos de várias formas. Se ela tem uma boa relação afetiva com esses filhos vão ter possibilidade de comentar, de dizer. Se ela não tem uma boa relação, essa dificuldade vai aumentar. Essa possibilidade dela saber pode demorar mais, pode até não ficar sabendo. Né? Então, esse clima afetivo que a mãe tem com os filhos, seja quando ela convive com eles em casa, seja quando ela trabalha e alguém como companheiro ou o marido fica em casa, ela vai depender desse clima com as crianças, com os adolescentes, dessa relação de amor, de carinho, de afeto, para que eles possam sentir a vontade para chegar para a mãe e dizer que não, o pai está batendo todos os dias. Né? Exatamente. Tem, essa questão afetiva desenvolve a confiança na criança. A criança no futuro não vai ser uma criança desconfiada de si mesma, não vai ser uma criança duvidosa em relação a si, não, ela vai ser uma criança que vai ter confiança, porque ela confiou na mãe e a mãe confiou nessa criança. O que ocorre muitas vezes é que uma criança denuncia o pai por qualquer tipo de maltrato e a mãe acha que ela que é culpada, ou ele que é o culpado, porque ele fez errado e tal. Por vezes a criança, claro que erra, não é? Mas mesmo assim, por que a gente tem que bater para acertar as coisas? Né? Exatamente. E nessa situação toda, como é feito o tratamento? É possível recuperar a cabecinha dessas crianças? É possível fazer com que elas tenham uma vida adulta saudável, normal, sem carregar grandes traumas? Que esquecer, infelizmente, não se esquece, né? Mas como trabalhar isso na cabeça das crianças e a partir de que idade isso já pode ser feito? Bom, na verdade, uma prevenção, né, é sempre importante, né? Desde que se possa ter alguém que possa, uma instituição que possa receber essas crianças. Quanto mais jovem uma criança puder ser atendida, como eu falei há pouco, se a intensidade dos fenômenos acaba sendo muitas vezes mais prejudicial em tenra idade, então em tenra idade, se possível, buscar algum tipo de atendimento. Aí não é possível fazer um trabalho exclusivamente com a criança, não resolve, porque o ambiente em que ela está não é um ambiente sadio, e enquanto não trabalhar esse ambiente também, essa criança vai ficar vulnerável, porque ela não tem poder sobre pai, sobre mãe, e às vezes até sobre outras pessoas que frequentam ou convivem, né, naquele ambiente. Tem famílias que vivem em locais com muitas pessoas, vizinhos muito próximos, pátios com uma série de crianças e adultos, então isso também dificulta. Então, para uma criança ser atendida, 3, 4 anos, se isso acontecer, a criança já pode receber uma atenção, um carinho, e um processo terapêutico pode começar a se pensar nele. Né? Normalmente, a partir de 4, 5 anos, a criança já tem um pouquinho mais de condições de fazer um tratamento psicológico e tal. E isso, como eu disse, não adianta atender a criança se não atender a família, sobretudo Sim. os agressores. É um trabalho em conjunto. Necessariamente. Não tem como funcionar atendendo a criança e a criança se mantendo naquele ambiente. De que jeito que vai... Não tem condições, aí é enlouquecedor, pior ainda. É melhor então deixa então. O que não é correto, na verdade, Sim, né? Mas o melhor seria a criança ser encaminhada a uma instituição. Temos instituições em Pelotas para atendimento, sejam NACA, sejam outras instituições aqui também que prestam atendimento às crianças, aos adolescentes e tal, né? E recebem as famílias. Quer dizer, sem isso não dá para se resolver a questão da violência. A violência é multifatorial, não tem condições de pegar aquela pessoa que está sofrendo a agressão, a violência, e simplesmente isolar. Não resolve. Às vezes é a única chance que tem se ambos as pessoas, pai e mãe, não souberem lidar com a questão da violência, não quiserem entrar em contato com essas questões. Tem pais que se recusam a um tratamento. Então, essas crianças acabam sendo muitas vezes encaminhadas a abrigos, coisas dessa natureza, porque os pais não estão em condições de mudar aquilo ali, não tem interesse em mudar aquela questão. Então a criança não tem outro jeito, o juiz, o promotor acaba encaminhando para abrigos e instituições afins, né? Bom, é um problema bem grave, bem complexo, né, que merece toda a nossa atenção, com certeza. Mas